Olá pessoal, vamos dar continuidade no vídeo de hoje aos estudos das figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos nos quais a gente pode utilizar para produzir determinados efeitos. Recursos, reprisando, são palavras, expressões, frases, ideias que não temos na nossa linguagem denotativa, não usamos no sentido real, mas usamos no sentido conotativo, no sentido figurado, para dar um maior efeito, produzir um maior efeito. Que efeito é esse, professor? O efeito da atenção, porque quem escreve quer que alguém leia, quem fala quer que alguém ouça, né? E por isso usa-se as figuras de linguagem. E esses recursos, figuras de linguagem, eles podem vir através de palavras, de expressões ou até de ideias, que a gente pode traduzir essas ideias por pensamentos, entre outros. A gente não pode limitar porque é uma coisa muito ampla. Hoje a gente vai ver duas figuras de linguagem bem presentes nos poemas e na literatura. É a antítese e o paradoxo. A antítese, ela vem do grego anti, contra, e teses, posicionamento, ou ideias. Ou seja, são palavras que trazem ideias uma contra a outra, ou palavras que trazem posicionamentos um contra o outro, certo? É isso que se tem por antítese. Agora, o que é que acontece com essa figura de linguagem? É que essas palavras, essas expressões que vêm na mesma frase, na mesma oração, ou no mesmo período, né? Pode ser também, mas essas antíteses, elas não eliminam, um não elimina o outro, elas se completam. A gente verá nos exemplos daqui a pouco que essas expressões, uma completa a outra. Você pode ver essa diferença no paradoxo. O paradoxo também traz ideias contrárias, também traz palavras ou expressões com sentidos contrários. O que acontece no paradoxo, a gente vai ver agora que no paradoxo ocorre diferente da antítese. Já no paradoxo ocorre que as ideias elas não caminham juntas, elas sendo contrárias, elas eliminam uma, elimina a outra. Veremos isso nos exemplos para ficar bem claro, tá bom? Então é isso, as duas, antítese e paradoxo, que é o estudo da linguagem de hoje. Na antítese, ideias contrárias, mas que elas não se eliminam. As ideias são contrárias, mas elas podem acontecer as duas ao mesmo tempo. Uma pode acontecer logo em seguida da outra, a gente verá isso nos exemplos, ou pode acontecer de um fenômeno que é contrário ao outro começar logo em seguida do outro, mas os dois não se eliminam, tá bom? Isso é antítese. Já no paradoxo, um é contrário do outro, mas um elimina o outro. Bom, isso é ver no exemplo, né? Vamos lá aos exemplos? Então, pessoal, antes de a gente entrar aqui nos exemplos, nessa parte aqui, aprendendo, vamos ao tópico revisando. Olha só, figuras de linguagem. São recursos utilizados para produzir determinados efeitos. Então, não esqueçam dessa palavra-chave, são recursos, ou seja, no nosso dia a dia temos a linguagem denotativa, a linguagem real, e precisamos dar um complemento, dar um implemento, dar uma sofisticação na nossa linguagem, né? Completar com algo que torne ela mais interessante e atrativa. Então, para isso, usamos as figuras de linguagem para causar esse efeito de tornar mais atrativo. Aí diz aqui, podem acontecer através de palavras, de expressões, de ideias e pensamentos. É isso daqui que a gente vai trabalhar mais hoje com a antítese e o paradoxo, sobre ideias e pensamentos. E podem acontecer também com repetições de letras que a gente verá noutras aulas. Mas o principal de hoje, né, nas aulas passadas, trabalhamos com figuras de palavras, metáfora, metonímia e comparação.
e hoje nós trabalhamos mais com ideias e pensamentos, que trabalharemos agora a antítese e o paradoxo. Então vamos para aqui o item aprendendo. Olha só. Primeiro, o conceito de antítese. De onde vem essa palavra, né? Qual o significado, qual sua etimologia, ou seja, a origem da palavra. Antítese vem do grego. Anti significa contra, certo? E teses significa posicionamento ou pensamento, certo? Ou seja, é um pensamento contra outro. Isso é antítese. Que pensamento é esse? A gente vai ver na aplicação das frases, certo? E vamos ver quando isso ocorre, como pode ocorrer e como identificar, certo? Então, o conceito de antítese é uma figura de linguagem, aqui com a palavrinha-chave recurso, né? É um recurso de linguagem que aproxima as palavras. Pronto. O que é que ele faz? O que é que a antítese proporciona, né? O que é que ela produz? Ela aproxima palavras ou ideias de sentidos opostos. Opostos, só relembrando, né? Quem tiver esquecido por acaso, oposto é contrário. Então, ela aproxima ideias ou palavras de sentidos opostos. Palavras ou ideias de sentidos opostos. Ela aproxima para quê? Ela aproxima para dar um chamamento, né? Falando assim, numa linguagem coloquial, uma linguagem mais comum, fazer um chamamento de atenção para aquilo. Você vai observar que ela dará, como eu falei, nós falamos no popular, né? Na nossa linguagem diária, geralmente no denotativo, mas usamos também o conotativo. Muitas vezes usamos sem perceber, mas usamos. E na linguagem poética, literária, aí não, aí é bem diferente. Na linguagem artística, o conotativo é usado frequentemente. E é preciso a gente entender quando está sendo usado para que a gente possa fazer melhores interpretações. Continuando ainda sobre o conceito de antítese. Mesmo sendo palavras de sentido contrários, elas não se eliminam na ideia da frase. Olha só. Muita atenção para isso daqui. Elas não se eliminam, ou seja, são coisas contrárias que dentro daquela frase elas vão se completar. Um contrário vai completar o outro. A gente vê já isso no exemplo. Elas não se eliminam, ou seja, uma não torna a outra sem efeito, uma não torna a outra sem sentido. É isso daí. Aí completa. Não se eliminam, mas sim, elas se complementam. Olha só, complementar. Uma precisa da outra para existir, tá bom? Vamos ver agora aqui os exemplos. Sim, ainda temos aqui duas observações. As antíteses, dificilmente alguém faz essa divisão. Geralmente só se explica o que é a antítese e a diferença para o paradoxo, certo? Mas é interessante que a gente faça essa divisão e esse destaque quando ela ocorre de duas formas, porque muitas vezes ela se confunde com um paradoxo que a gente verá agora no vídeo seguinte. Mas vamos ver aqui, olha só. Ela ocorre a antítese de duas formas. Antítese, anti, contra. Teses, posicionamento. Ou ideias contrárias uma da outra. Mas que essas ideias, uma não prejudica a outra. Elas se complementam e geram sentido. Vamos ver aqui no tópico 1.1. Olha só. Pode ocorrer antítese quando um fenômeno encerra sua atividade para dar início ao outro. Certo? Termina a atividade para dar início ao outro. Como assim? Pronto, agora a gente vai ver a aplicação e vai entender como é que ocorre a antítese. Olha só. Primeiro exemplo. Enquanto nasce o Sol, morre a Lua. Observe que aqui é uma figura de linguagem, né? Sol não nasce, Lua não morre. Ou seja, eles não são vivos, né? Eles são astros que acontecem permanentemente. Eles estão lá permanentemente, certo? Desde a existência do universo. Mas eu aplico aqui nascer e morrer como figura de linguagem, sentido conotativo. Então, são figuras de linguagem. Que figura de linguagem é essa? Antítese, enquanto o Sol nasce, morre a Lua. Isso quer dizer que o Sol aparece e a Lua se vai. Só isso.
eu queria dizer isso no sentido denotativo, não disse no sentido conotativo para chamar mais a atenção do leitor. E usei os termos, os elementos nasce e morre. O que é isso daqui então? É uma antítese, ó, nascer e morrer, nasce e morre, é contrário um do outro. Mas observe que eles não se eliminam, ó, quando um acontece, depois o outro, certo? Então isso é um dos exemplos de antítese. Um após o outro, ó, quando encerra quando encerra uma atividade, dá início ao outro. Um dos exemplos de antítese. Quando o sol nasce, morre a lua. Observe que são duas coisas contrárias, né? Um nasce, outro morre, mas um não elimina o outro. Os dois acontecem logo um após o outro. Próximo exemplo de antítese. Ó, olha só, o sorriso se faz em prantos. O sorriso se fez em prantos. Sorriso, sorrir, né? Riso, e prantos, choros, chorar. Sorrir e chorar são coisas contrárias, né? O sorriso é contrário do pranto, certo? Tudo bem. Mas, nesse caso aqui, um está completando o outro, um não está anulando o outro. Por quê? O sorriso se fez em prantos, ou seja, estava sorrindo, depois se transformou, se fez. A gente tem que analisar toda a ideia para chegar à conclusão. Ó. Sorriso se fez em prantos, certo? Se eu dissesse assim, sorria chorando, aí não seria antítese. Seria o paradoxo que a gente vai ver logo em seguida, porque sorrir chorando ao mesmo tempo não dá, né? Um anula o outro, mas sorrir e se fez em prantos, ou seja, logo após o sorriso, foi feito o pranto. Estava sorrindo, ó, e se transformou em choro, se fez em pranto. É isso. Neste caso, há antítese, certo? Só haveria paradoxo se eu dissesse sorriu chorando, ou então chorou sorrindo. Isso seria um paradoxo. Mas agora, o que é que está acontecendo aqui? Dois fenômenos contrários, opostos, duas ideias contrárias, opostas, sorrir e pranto, sorriso e pranto, mas que uma não anula a outra, uma acontece após a outra. Outro exemplo de antítese, logo aqui. Ela tentou de tudo que deu em nada. Olha só, tudo é contrário, oposto de nada, não é isso? Tudo é oposto de nada. Mas olha só, ela tentou de tudo que deu em nada. O que aconteceu? Foi tudo e nada ao mesmo tempo? Não. Olha só, ela tentou de tudo primeiro, aí depois o que foi que aconteceu? Que deu em nada. Observe que um foi após o outro. Então, mesmo esses aqui sendo contrário, tudo e nada, não houve anulação de um para o outro, certo? Um não anulou o outro. Então, se um não anulou o outro, não é um paradoxo, é uma antítese. Até aí tudo bem? Então, vamos para cá. E agora no 1.2, outro tipo de antítese, certo? Neste agora, no anterior, a gente viu que um pode acontecer após o outro, dois fenômenos contrários. Mesmo assim, é antítese, se um acontecer após o outro, certo? E nesse de agora, o que é que pode acontecer? Olha só, pode também ocorrer antítese quando um fenômeno acontece simultâneo. Opa, simultâneo, o que é isso? Relembra aí, simultâneo, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, certo? Agora, observe que elas acontecem ao mesmo tempo, mas em qual situação? Em qual? Ó, sem eliminá-los, ou seja, um não elimina o outro. Porque se um eliminar o outro, não é antítese, é paradoxo. Vamos aos exemplos de antítese, olha só. Alegrias e tristezas compõem a vida. Olha só, alegrias e tristezas compõem a vida. Observe a ideia aí, gente, que não é alegria triste, não é tristeza alegre, ou seja, não é as duas a coisa, não são as duas coisas ao mesmo tempo. É que na vida acontece uma coisa e acontece outra. Quando uma acontece, depois a outra acontece, e assim vão alternando. Então observe que elas acontecem as duas dentro de quê? Dentro de uma vida, né? A vida, de certa forma, é longa, né? Então ela acontece as duas, ora uma, ora outra, mas dentro de uma vida. Neste caso,
elas não se anulam, porque não está acontecendo ao mesmo tempo. Elas estão acontecendo simultâneo, mas dentro de todo um período, não necessariamente dentro do mesmo segundo, do mesmo minuto. Até aí tudo bem, pessoal? Então aí continua sendo antítese. Até mesmo que diz assim, alegrias e tristezas, né? No sentido genérico, no sentido geral, compõem a vida. A vida é composta, ora por um, ora por outro. Certo? Outro, olha só. Quando acontece simultaneamente, a gente fala esse simultâneo aqui, mas não é necessariamente no mesmo momento. Geralmente esse simultâneo ocorre em períodos longos, certo? Alternando, ora um, ora outro. Próxima antítese, olha só. É melhor inocentar um culpado do que condenar um inocente. Olha só. Quando se vai julgar, o que é que ele diz? Nós temos aqui como contrários, inocentar e condenar. São opostos, né? Culpado e inocente. Ou seja, na hora de julgar alguém, é melhor é melhor inocentar quem seja culpado, ou seja, não condenar quem seja culpado, do que condenar quem seja inocente. É isso daí. Então, quando é isso daqui? No momento de fazer um julgamento. Logicamente, o momento de fazer o julgamento é todo um período de horas e horas para você pensar bem e analisar determinada situação. Então, aqui nós temos inocentar e condenar, que são opostos, certo? E aqui culpado e inocente, que são opostos. Mas observe que ou acontece um ou acontece outro dentro de um período todo, certo? Então isso daqui é antítese. Último exemplo de antítese. Não esqueça de lembrar de mim. Olha só, que isso daqui, pessoal, acontece ao mesmo tempo, né? Acontece simultâneo, mas um não anula o outro, porque a chave mesmo de diferenciar a antítese do paradoxo é se as ideias contrárias, os termos contrários, anulam um ao outro ou não. Se não anulam, antítese. Se anulam, paradoxo. Olha só. Não esqueça de lembrar de mim. Ou seja, poderia falar muito bem, não esqueça de mim diretamente, no sentido denotativo, mas aqui eu fiz um jogo de palavras, não esqueça de lembrar. Então, esquecer e lembrar são contrários, são opostos. Mas nessa situação aqui, um anula o outro? Não. Eu lembro, fico lembrando para quê? Para não esquecer da pessoa. Então, isso daqui é também antítese, porque não há anulação. Vamos agora ver o paradoxo. Então, pessoal, aqui, antes da gente entrar propriamente no conceito, o que é paradoxo, e depois ver os exemplos de paradoxos, vamos dar um passeio aqui pela etimologia, né, a origem da palavra. Eu sei que para alguns já faz parte da vida, uns já praticam a produção de paradoxos, outros até já reconhecem os paradoxos de imediato, mas para alguns ainda é novidade e é necessário a gente ver um pouquinho da etimologia, que é a origem das palavras. E antes de entrar nessa etimologia, é interessante que vocês saibam também que alguns linguistas, alguns estudiosos da linguagem, eles têm também esse termo oxímoro, que é referente ao paradoxo, certo? Mas o sentido vai ser o mesmo quando a gente vai para a origem da palavra. Então, olha só, paradoxo vem do grego, que no grego se diz paradoxos, certo? E no latim se diz paradoxos, ou seja, do grego ou do latim, né? O grego originário da Grécia e o latim tem toda aquela história da igreja, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas que ambos os casos significa isso daqui, pessoal, paradoxo, algo estranho, bizarro. E a gente vai ver que as aplicações do paradoxo nas frases, nas orações, nas expressões, é algo
que aparentemente de início é muito estranho, mas que em seguida a gente vê que aquela coisa que parece tão sem lógica acaba tendo uma lógica quando é interpretada. Então isso daqui é a origem da palavra, paradoxos em latim ou paradoxos em grego. E em ambos os casos, estranho ou bizarro, algo que é meio louco mesmo, certo? Meio pirado mesmo, como a gente vai codificar depois, paradoxo com P de pirado. E o que é isso perante a nossa língua portuguesa? Ele conceitua paradoxo como uma figura de linguagem, olha a palavrinha-chave, recurso, né, gente? Sendo um recurso de linguagem que funde. O que é fundir? É juntar, misturar, certo? Ele mistura elementos opostos, que são opostos, contrários, excludentes ou par. Observe que aqui já tem uma observação. Eles são opostos, são contrários, né? Assim como era lá na antítese, mas aqui eles são excludentes, ou seja, um vai excluir o outro. A gente verá isso daí nas frases. E esses excludentes, opostos excludentes, o que é que vai acontecer com essas ideias? Que em uma ideia única, ou seja, os dois vão se juntar na mesma ideia e um vai eliminar o outro, certo? Uma expressão vai eliminar a outra, um pensamento vai eliminar o outro. Um elemento parece excluir o outro. Olha só, na mesma ideia, um elemento, uma única ideia, um elemento parece excluir o outro. E realmente parece mesmo. Se a gente não interpretar mais profundamente, o que aparenta mesmo é ou ser sem lógica ou um eliminar o outro, formando uma afirmação aparentemente sem lógica. É interessante isso daqui, ó, aparentemente sem lógica. Por quê? Porque aparenta ser sem lógica, mas quando a gente vai interpretar, o que é que diz? Ó? Embora pareça muito sem lógica, porém haverá uma lógica a ser interpretada. Essa página aí, quem é meu aluno nas escolas, é que esse conceito está lá na página 110 do nosso livro didático. Vamos nós. Então vamos direto aos exemplos, né, gente? Para a gente não perder tempo. Aqui nos exemplos, a gente já começa com esse poema de Camões, que é um grande poeta português, que fez sucesso com seus maravilhosos poemas pelo mundo inteiro, e não foi diferente, logicamente, no Brasil, que estava recebendo toda a cultura portuguesa. Vamos analisar o que é que nós temos aqui. O estudo é paradoxo, reprisando, ideias opostas que se excluem, ou seja, são ideias contrárias, palavras contrárias, que elas vão se encontrar dentro da expressão e uma vai tornar a outra meio que sentido. Mas quando a gente interpreta o que quer dizer, vai gerar uma lógica, mas aparentemente não teria lógica. Vamos começar. O amor é fogo que arde sem se ver. Essa expressão aqui, arder, eu não vou nem trabalhar com ela não, mas ela é uma expressão bem do português arcaico, porque arder para nós hoje, no português brasileiro, é doer, certo? Isso é doer no português atual. Mas nesse português dessa época aí, o português arcaico, o português antigo de Portugal, esse arde aí seria no sentido de pegar fogo, de aparecer a chama, certo? É o que a gente vê muito lá no Antigo Testamento da Bíblia. Eles falam muito nessa linguagem, a sarça ardente, a sarça ardeu, a fogueira ardeu, coisas desse tipo, no sentido de aparecer a chama. Então não vou trabalhar, aqui há uma antítese, aqui há um paradoxo sim, certo? Que aqui seria no sentido de pegar fogo e não se ver. Mas eu não vou, porque aqui, como não é o nosso português atual, eu não vou trabalhar o paradoxo aqui, eu vou trabalhar a partir daqui. Mas vamos ler o poema, olha só. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Opa, agora aqui está bem claro o paradoxo, né?
em qualquer português, no português de Portugal e no português brasileiro. O amor é ferida que dói e não se sente. Opa, como é que pode isso daí? Como é que pode? Olha só o que é o paradoxo, gente. Aparentemente não há uma lógica nas coisas. É preciso a gente interpretar mais profundamente, porque uma coisa está eliminando a outra. Olha só quando diz aí, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói uma ferida e não se sente? Outra coisa, se não sentir, como é que sabe que está doendo? Não é verdade? Parece uma coisa sem lógica, né? Aparentemente, porque doer e não sentir são totalmente contrários. Não sentir e doer, pois é, isso daí, uma coisa exclui a outra. Mas Paulo, então, esse paradoxo, ele é meio pirado, né? Pois é, eu quero que vocês assimilem assim, P de pirado mesmo por paradoxo, certo? Pirado em quê? Parece não ter lógica. Mas será que tem uma lógica nisso aí? Tem uma lógica se a gente interpretar mais profundamente. Por exemplo, quando eu digo que o amor é ferida que dói e não se sente, eu estou dizendo que o amor machuca, certo? Machuca e ao mesmo tempo é bom, certo? Dói, machuca e ao mesmo tempo é bom. Agora tem lógica. Então é isso, gente. O paradoxo é isso, certo? O paradoxo é exatamente isso. São ideias contrárias que se encontram. Uma aparentemente elimina a outra e perde a lógica da coisa. Mas quando há interpretada, ela cria uma lógica. Vamos ver a próxima aqui. Olha só. Continuando, no mesmo poema de Luís de Camões. O amor, né? Todos esses aqui se referem ao amor. Só que a primeira aqui, o resto aqui a gente vai ver só. O amor está aqui, digamos que o amor está antes de cada desses daqui. Está numa elipse que a gente verá lá na frente, que é uma outra figura de linguagem. Certo? Vamos aqui. Próximo. É um contentamento descontente. Pronto. Aqui há um paradoxo? Sim. O que é contentamento? É coisa que tem contente, coisa que tem alegria. E um descontente é coisa que tem tristeza. Opa, então se aqui é contentamento de contente e descontente é o contrário disso, é sem lógica isso daqui. É uma coisa que uma elimina a outra. Isso é exatamente um paradoxo. Aparentemente, uma elimina a outra. Mas qual seria o sentido que a gente poderia dar a isso daí? É que o amor, ora, ele está causando alegria, ora, ele pode causar tristeza. Ou seja, ainda que ele cause tristeza, mas ele causa também alegria. Ainda que ele cause alegria, mas ele causa também tristeza. É isso que ele está querendo dizer. Então, tem lógica se for interpretado. Mas, do jeito que está escrito aqui, um é contrário do outro, um elimina o outro. Até aí tudo bem? Então, vamos continuar nos paradoxos. O amor é dor que desatina sem doer. Olha só. Dor que desatina sem doer. Ou seja, dor sem doer. Tem sentido isso daí, pessoal? Uma dor que não dói? Ou seja, se não dói a dor, há algum sentido nisso daí? Aparentemente, não há sentido, né? Não há uma lógica. Aparentemente, não. Mas, quando a gente vai interpretar o que realmente está querendo dizer, aí a gente encontra aí, sim, um sentido. Nesse exemplo aqui, o que temos? Olha só. Fazer humor é coisa séria. Uma grande frase bem célebre de Chico Anísio, um dos maiores humoristas do Brasil e do mundo, cearense, de repercussão internacional. Ele dizia sempre, um dos seus lemas era que fazer humor é coisa séria. Mas observe que humor é o quê? É fazer as pessoas rirem, né? E ele dizia que ao mesmo tempo é coisa séria. Ou seja, se é coisa séria, sério não ri, não é isso? E o humor não é sério, é rindo. Então, este elimina este.
e vice-versa. Coisa séria elimina humor. Mas aí eu preciso interpretação para ter lógica, porque aparentemente uma coisa aí vai eliminar a outra, né? Nesse universo aí é um paradoxo, porque são coisas contrárias e que uma elimina a outra totalmente. Qual seria a interpretação para eu conseguir ter um sentido e ter uma lógica? É que para fazer as pessoas rirem, você tem que se preparar bem, você tem que fazer a profissão de humorista com zelo, com cuidado, fazer piadas que não machuquem as pessoas, que apenas traga alegria, coisas desse tipo. Por isso que ele dizia, fazer humor é coisa séria, ou seja, não pode ser feito de qualquer jeito. É isso. Agora tem lógica, né? Então, é isso que faz o paradoxo. Inicialmente, dois termos opostos, dois termos que uma anula o outro, mas ao final tem lógica. Próximo aqui diz assim, estou cheio de me sentir vazio. Quem disse isso foi um grande cantor e compositor, Renato Russo, que teve carreira solo e teve também carreira com a banda Legião Urbana. O que é que temos aqui? Nós temos aqui uma primeira situação, estou cheio, né? Nós temos aqui outra situação, me sentir vazio. Então, observe que são duas coisas contrárias. Estar cheio e se sentir vazio. Então, ou se está cheio, não está vazio, ou se está vazio, não está cheio. Então, um elimina o outro. Mas qual a lógica disso daí, professor? A lógica é que ele se sente vazio há tanto tempo que está enjoado daquilo. Não aguenta mais aquilo, não aguenta mais ficar vazio, ou seja, não aguenta mais ficar sozinho, não aguenta mais fazer perguntas e não ter quem responda, querer dizer e não ter quem ouça. Isso é se sentir vazio. E de tanto ele se sentir vazio tantas vezes, ele ficou cheio disso, ele não aguenta mais isso. Então agora já temos uma lógica para isso, né? E isso daí é o paradoxo. Vamos à próxima. Vivo acompanhado pela solidão. Isso daqui é uma frase de um produtor anônimo, certo? E não tenho aqui um registro de autoria. Se alguém tiver, pode dar a dica aí depois. Mas vamos lá. Olha só. Vivo acompanhado pela solidão. O que é que temos aí? Acompanhado e solidão, né? Acompanhado e solidão. Quem está acompanhado não está em solidão. Quem está em solidão não está acompanhado. Porque quem está em solidão não está com ninguém. E quem está acompanhado está com alguém. Então, são opostos, não são? São sim. E um elimina o outro imediatamente. E acaba se tornando sem lógica. Mas vamos interpretar para ver se tem uma lógica. Olha só. Vivo acompanhado de solidão. Ou seja, ele vive tanto em solidão, tantos dias, que a solidão para ele já fez parte da vida, já passa a fazer parte da vida, ou seja, já acompanha a vida dele a solidão. Então essa é a lógica da frase. Até aí tudo bem? Vamos à próxima. Eu estava sonhando acordado. Olha só, sonhando e acordado. Sonhando acordado. É possível? Quem está acordado não está dormindo. Para estar sonhando, tem que estar dormindo. E quem está sonhando é sinal que está dormindo, então não pode estar acordado. Ou seja, duas coisas opostas que uma elimina a outra e perde a lógica. Fica o quê? Fica pirado, sem lógica. Pirado com P de paradoxo. Fica pirado, P de paradoxo. Então, o que é que eu faço agora? Eu faço o seguinte, eu vou interpretar para ver o que é que ele realmente quis dizer. Estava sonhando acordado. O que é sonhando acordado? O que é sonhar? Sonhar é só dormir? Não, estamos trabalhando figuras de linguagem. Esse sonhar aí pode ser o sentido de imaginar, né? Ter imaginações. E é possível acordado? Ah, sim, com certeza acordado. Eu paro ali um momento acordado e fico sonhando com a vida, no sentido de imaginando a vida, imaginando o que é que eu posso fazer. Então, pessoal, olha só, o que não tinha lógica, duas
dois termos totalmente contrários, né, opostos, que não tinham lógicas, um eliminava o outro, agora já tem lógica. Sonhar acordado significa estar acordado, mas está o quê? Imaginando as coisas que quer fazer. Até aí tudo bem, gente? Podemos continuar e já para encerrar, podemos, né? Vamos lá, o último exemplo e em seguida, logo abaixo, vou deixar aqui o exercício para vocês fazerem no caderno de vocês, resolverem aí em casa, e vocês dão, de vez em quando, dão uma volta aqui, né? Retornam aqui para ver os exemplos e lá vocês vão resolver marcando A para antítese, e P para paradoxo, no exercício aqui abaixo do vídeo. Exemplo: muitas coisas que valorizamos não têm nenhum valor. Opa, o que é que temos aqui de oposto, de contrário? Nós temos coisas que valorizamos, certo? E tem coisas que não têm nenhum valor. De um lado, coisas que valorizamos, de outro lado, coisas que não têm valor. Peraí, valorizar, né, é dar valor, e não ter valor é que não foi dado valor nenhum. Então observe que um é contrário do outro, um é oposto do outro. Isso é um paradoxo, porque um elimina o outro, ou tem valor ou não tem, certo? Então um elimina o outro. Agora cabe uma interpretação para ver se tem lógica, porque até agora não tem lógica. Cabe sim, vamos ver. Olha só, muitas coisas que valorizamos não têm valor. Isso quer dizer o quê? Que a gente valoriza, ou seja, nós valorizamos coisas que não têm valor, no sentido de coisas que não têm importância, não têm urgência. A gente dá valor a coisas que não têm urgência, coisas que não merecem o valor que a gente dá. É isso daí que foi que quis dizer, né? Que foi mencionado de forma figurada, de forma implícita, sentido conotativo, figuras de linguagem e paradoxo, ou seja, de modo estranho foi dito tudo isso daqui, de modo estranho. Isso é o paradoxo. As coisas foram ditas que aparentemente não tinham lógica, mas elas tiveram lógicas a partir de quando foram interpretadas. É isso daí, pessoal. Então, como podemos codificar a antítese e o paradoxo, para que a gente não esqueça mais? Podemos codificar assim: a antítese começa com a letra A. Então, eu posso dizer que a antítese, o A é de aproximação, ou seja, elas se encontram e vão caminhando juntas, ou uma anda ao lado da outra sem se eliminar. Resumindo, é isso a antítese, certo? Ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de um fenômeno contrário começar logo após o outro, e eles virem na mesma frase, mas eles não se eliminam. E pode acontecer também de um fenômeno contrário caminhar junto ao outro e não se eliminar, certo? Um é contrário do outro, mas os dois se completam, se complementam. Isso é antítese. Então, para codificar a antítese, A de antítese é igual de A de aproximação. Elas andam próximas, elas andam juntas. Pode ser A de afinidade também, né? Afim, ou seja, chegado, né? Próximo, juntas, certo? Isso é A de antítese para aproximação. Uma não elimina a outra. Já para o paradoxo, paradoxo, P de quê? De pirado, paranoia. É uma coisa que não tem sentido se uma continuar junto com a outra. Por isso que o paradoxo são duas ideias contrárias, mas uma elimina a outra. As duas contrariedades, ou é um ou é outro, como a gente viu nos exemplos aí, tá bom? Então, antítese, A de afinidade ou A de aproximação. Andam próximas, não se eliminam, não brigam uma com a outra. Já o paradoxo, P de pirado, né? De pirado, de paranoia, coisas que não se combinam, coisas que se chocam e se eliminam. Vamos ao exercício e até a próxima. Lembrar que Deus ajuda quem estuda.